E sim, hoje eu estou aqui para falar sem embargos sobre o filme Premonição 6 Laços de Sangue, o retorno da franquia que nos ensinou a desconfiar até mesmo do ventilador de teto. Quer saber mais sobre o filme? Então fica aí que hoje eu vou te contar. Premonição 6 estreia no próximo dia 15 de maio, é mesmo, nessa quinta-feira, com direção de Zach Lipovetsky e Adam B. Stein, e assinado o roteiro por Guy Busick e Laurie Evans Taylor. O elenco principal conta com Kathleen Santana, Brie Basinger, Tony Todd e Richard Harmon. O filme tem uma duração de 110 minutos e uma classificação no Brasil de 18 anos. Eu vou começar então essa primeira parte falando um pouco do filme, aspectos técnicos e um resumo, porém, depois na parte com spoilers, então eu vou adentrar mais nos detalhes sobre o filme de fato. Então a Stephanie, ela é uma jovem universitária, que eu vou falar pra vocês nem tão jovem assim, que começa a ser atormentada por pesadelos violentos envolvendo um trágico acidente em uma torre nos anos 70. Ao investigar essas visões, ela descobre que são premonições conectadas à sua avó, Iris, que há 5 décadas conseguiu enganar a morte ao evitar o desastre. No entanto, a morte, implacável no seu senso distorcido de justiça, passou os anos seguintes eliminando as vítimas que deveriam ter perecido naquele acidente e agora volta sua atenção para os descendentes delas, incluindo a família de Stephanie. Determinada a proteger seus entes queridos, Stephanie retorna à sua cidade natal para buscar respostas com Iris, na esperança de encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo mortal que atravessa gerações. Eu vou confessar para vocês que quanto à questão da protagonista, eu tive aquela sensação que eu estava assistindo um pouco de Smallville, sabe? Os atores tudo na casa dos 30 anos fazendo de conta que estão no ensino médio. Foi essa a sensação que eu tive. Eu acredito que apesar dela estar ali chegando na casa dos 30, ela não me passou credibilidade de que ela era uma universitária no filme. Então isso me incomodou um pouco, mas não por questão de atuação. Eu acho que ela leva até bem o filme nas costas, mas eu acho assim que quando tu começa a colocar um contexto de universidade, pra mim no começo assim pareceu forçado, e isso foi uma coisa que meio que me afastou um pouco no começo do filme, no momento em que as mortes ainda não começaram. Eric Campbell, vivido por Richard Harmon, nasceu em 18 de agosto de 1991 em Ontário, Canadá. Para mim, esse foi o melhor personagem do filme. Ele tem uma participação que parece que vai ser pequena e acaba se ampliando ainda mais. Eu acho que ele tá muito bem no filme, principalmente naquele momento, então, que o filme ele sai de uma atuação solo da protagonista e passa a ser uma atuação em família. E isso também é algo diferente no filme, o fato deles estarem retratando uma família tentando driblar a morte, diferente dos outros 5 filmes da franquia. E por falar então na franquia Premonição, é impossível deixar de notar que infelizmente, devido a alguns filmes ruins, como principalmente o 4º filme dessa franquia, a franquia acabou tendo um desgaste. Porém, eu acredito que essa retomada, depois de um hiato de 11 anos, fez com que acendesse novamente a esperança, até mesmo dos fãs dessa franquia, que afinal de contas são 5 filmes que foram lançados de 2000 a 2011, de trazer novas perspectivas, tanto na questão das mortes, que sempre foram muito criativas, como também na parte de desenvolvimento de história. Então, para lembrar para vocês, o primeiro filme Premonição, ele é do ano 2000, e eu assisti também ele junto com o Premonição 6 na última sexta-feira. Premonição 2 foi de 2003, e vale lembrar que entre o primeiro filme e o segundo, a ideia original dos diretores e da produção era para que o protagonista do primeiro filme, ele também fizesse o segundo filme, até mesmo porque ele sobrevive. Na época, eles chegaram a gravar 2 finais diferentes, onde ele morria no primeiro filme, porém, eles acabaram alternando o final porque tinham a intenção, então, de trazer o personagem de volta. Porém, entretanto, contudo, todavia, mas
o ator, na época, começou a enfrentar problemas de alcoolismo e não conseguiu retornar para o segundo filme, o que fez, então, com que eles mudassem totalmente o roteiro. E, diga-se de passagem, o segundo filme é um dos piores da franquia. Enfim, por conta do Alex, então, a franquia teve totalmente a sua história alterada. O Premonição 3, então, ele é do ano de 2006, ele é bem memorável, principalmente pela atriz principal. O pré-filme Premonição 4, em 2009, realmente desapontou os fãs, é considerado o pior filme da franquia. E ainda tivemos o Premonição 5, de 2011, que acaba funcionando como um prequel do Premonição 1. E falando em Premonição 5, vale lembrar que foi esse o filme que introduziu a reviravolta sombria nas regras do jogo contra a morte. Segundo o enigmático legista William Bloodworth, se um sobrevivente que escapou de um destino fatal matar alguém que não estava destinado a morrer, ele pode roubar os anos de vida restantes dessa pessoa, prolongando sua própria existência. Essa revelação transforma a luta pela sobrevivência em um dilema moral profundo. Até onde alguém iria para escapar da morte? No entanto, o filme também mostra que essa estratégia é arriscada e pode ser ineficaz, especialmente se a vítima tiver pouco tempo de vida restante, como é o caso do Roy, que sofria de um aneurisma cerebral não diagnosticado. E por falar em William Bloodworth, interpretado por Tony Todd, ele infelizmente nos deixou em 6 de novembro de 2024, aos 69 anos. A sua última atuação foi justamente em Premonição 6 Laços de Sangue, gravado antes da sua morte e que será lançado póstumamente. Nesse filme, Todd reprisa seu misterioso papel, oferecendo uma performance que serve como um tributo final à sua carreira marcante no gênero. Sua presença imponente e voz inconfundível continuam a ressoar, deixando uma marca no universo do horror. Só uma curiosidade, eu achei muito interessante essa cena em que ele aparece, porque ele meio que também faz uma despedida. Eu não sei se ele já estava diagnosticado na época e já sabia que não tinha muito tempo de vida, mas é claro, tu percebes que ele está extremamente magro, que existe uma fragilidade nele em cena. É a mesma fragilidade até que eu vejo com o professor Xavier quando ele tá em tela, mas óbvio, ele tá saudável e tudo mais, o ator. Mas tu vê ali que o ator ele realmente está se esforçando para estar em cena e cumprir com aquele último compromisso. Mas, vamos lá, vou voltar a falar de coisa boa. A franquia também retorna às origens com mortes criativas e tensão crescente. O que eu achei muito interessante no filme, ele tem um diferencial que a maioria das cenas, elas são mais arrastadas, as cenas das mortes. Então, isso amplia a tua atenção, faz com que realmente tu fique concentrado no que vai acontecer. E eu não sei vocês, mas a minha cabeça já fica, vai morrer desse jeito, vai morrer desse jeito, fica passando 1001 coisas na cabeça. E então eu achei muito interessante, porque em alguns dos filmes de premonição, tu tens ali 1 minuto da pessoa aparecendo, do nada já acontece uma cena e ela morre. Ou do nada já acontece um acidente e ela acaba morrendo. No segundo filme, que tem aquela cena do elevador, que a mulher se engata o cabelo, algumas mortes assim bem fracas que tiveram no decorrer da franquia, e que ainda bem que isso não acontece. Esse foi um erro que depois de 11 anos, finalmente eles corrigiram. Então, assim, a morte ela tem uma perspectiva de entrar na família para então começar a fazer os assassinatos, e assassinatos não, né? Matar as pessoas, e o que acontece é que acontece de forma mais lenta. Tu passa por mais tempo de tensão e a tua mente fica tentando descobrir de que forma que o acidente vai acontecer. A introdução também de elementos familiares traz uma nova camada à história. E vale até reforçar que essa sessão que eu fui, que ela era uma double bill, eu assisti ao primeiro, teve um intervalo de 10 minutos e depois começou a passar o 6º filme da franquia. E algo que sempre foi muito recorrente nos filmes de premonição, e que ainda bem que dessa vez não acontece, é a questão da investigação policial. Sempre foi uma ponta muito solta nos filmes, tu teres policiais investigando o acidente, depois investigando o que aconteceu. Eu, como assisti na sexta-feira também o primeiro filme, tem toda uma questão de os policiais levar as pessoas para
para prestar depoimento, esclarecimento, por coisas que não tem explicação. Foi um acidente de avião, sabe? Por que ficar ali dissertando todo um tempo? Aí tem a polícia que fica perseguindo o Alex no primeiro filme. São coisas assim que... E os outros filmes também da franquia tinham, e que ainda bem que nesse fica de lado. Eles não trazem polícia, não passa por nenhum tipo de investigação. Outro ponto positivo também do filme foi a questão da ambientação do filme nos anos 70. É algo novo para a franquia de Premonição, trazer questão de figurinos, ambientes, decoração. Então eu achei que eles cumpriram bem esse papel. Não é algo assim extremamente sofisticado, a gente não tá falando de um Moulin Rouge da vida, mas acredito que o filme ele entrega bem essa parte. Já a questão dos efeitos especiais eu não posso falar muito, assim, tem alguns efeitos especiais que realmente tu percebe que é um telão ou algo do tipo. O CGI ele não é bom, o cinza metálico ele parece aquela coisa assim meio PlayStation 3. Então tem um monumento na frente desse prédio que a gente já sabe pelo trailer que é o arranha-céu que vai cair. Aquele monumento tu vê que ele não existe assim e ele parece realmente um efeito de PlayStation 3. Achei nas mortes até não é tão ruim, porque sempre tende a ser tudo de forma muito estúpida, muito rápida. Mas nessa questão de que tu tens que pegar um elevador no térreo e ir para o arranha-céu, que essa passa, assim, eu achei um efeito especial bem pobre, na verdade. E uma coisa que chama a atenção, que pelo menos eu não lembro dos outros filmes de Premonição chamarem a atenção, é a questão da trilha sonora. Eu achei muito interessante a trilha sonora do filme, principalmente no que tange às trilhas sonoras do Eric Campbell, que é vivido pelo Richard Harmon. Ele tem, logo depois que acontece um acidente, ele coloca a trilha sonora dele, de roqueiro e tal, enquanto ele tá atendendo no salão, que é aquela cena que a gente vê no trailer, e daí depois do nada, assim, ele vai fechar o salão e ele coloca umas músicas tristes, assim, e são músicas conhecidas. Eu achei interessante do filme, e também eu vou deixar pra falar mais na parte com spoilers de uma outra música que também é bem conhecida e que é utilizada bastante no filme. Então, se você ainda não assistiu e quer evitar spoilers, este é o momento de pausar o vídeo, ir até o cinema, assistir e depois voltar para continuar aqui comentando comigo sobre essa parte com spoilers. E para os curiosos de plantão, vamos então mergulhar nos spoilers. Então vamos lá, o filme ele começa trazendo um casal de jovens, a Iris e o Paul Campbell, bem vestidos, super apaixonados, bem naquele clima dos anos 70, com o carro, as ruas, os carros da rua. Achei bem legal a ambientação do filme mesmo. E o Paul ele presenteia a Iris com um jantar em um restaurante Arranha-Céus recém-inaugurado, que é aquele que nós já vimos no trailer então. Já chegando no prédio, começa então a questão da Iris passar por aqueles momentos que são aqueles insights que já vimos principalmente no primeiro, no terceiro e no quinto filme da franquia. Os visionários, ou premonitores, como são chamados, passam por aquele momento onde tudo que se passa à volta acontece em um tom de suspense, deixando eles assustados por coisas simples, como a música que toca em um ambiente ou até mesmo o simples barulho de tirar a rolha de uma garrafa de vinho. Na subida do elevador do prédio, o ascensorista do elevador fala sobre algumas curiosidades do arranha-céus, como a base da estrutura da construção ser de metal e vidro e o fato de que a obra foi concluída com 5 meses de antecedência no cronograma. Ao chegar então no restaurante, no topo do prédio, eles não conseguem ir diretamente para a mesa e aquela carga de tensão escala ainda mais com os insights à volta da Iris. A mesma se sente então um pouco enjoada e vai no banheiro, e nessa ida do banheiro ela encontra a cantora da banda, que está com o filho sentado nas escadas atrás do palco em que ela se apresenta. Então tem o palco, tem o salão onde eles estão dançando, que tem o chão de vidro, e atrás das cortinas do palco tem uma pequena escadinha, tá o filho dela ali sentado brincando, e ela tá ali com o filho naquele momento, quando a Iris vai no banheiro, e ela fala pra Iris: você está grávida de quanto tempo? Aí ela ainda meio tenta disfarçar, mas acaba confessando que deve estar no primeiro ou no segundo mês de gestação. Aí então, na volta do banheiro, a Iris vai com o seu namorado na área externa desse arranha-céus, e tem uma moça lá fora que passa um vento e ela acaba perdendo o chapéu dela. Esse chapéu ele cai lá de cima e a cena então volta para o outro lado dessa mesma área externa, onde tem uma criança tentando jogar uma moeda lá de cima. E eu vou falar para vocês que vocês aprendem maravilhosamente a odiar essa criança no decorrer do filme. E então ela tá... um funcionário da torre vem e fala para a criança que ela não pode jogar a moeda nesse momento.
a cena volta pro Paul e pra Iris e ele se ajoelha e pede ela em noivado. E a Iris já aproveita a situação que ele tá ali ajoelhado, com o anel aberto, e ela, em vez de falar assim, vocês não está me pedindo, você está nos pedindo. Então ela deixa claro de que ela está grávida. Aí ela pergunta se ele tem certeza que realmente é isso que ele quer. Aí ele já fala, todo empolgado, que sim, que eles querem constituir família e tal. Então eles se acertam, concordam em constituir uma família, e no final dessa cena o menino joga a moeda lá de cima, que acaba retornando para dentro do sistema de ventilação da torre. E daí, minha gente, é daí que começa a merda, dali só vai. Aí, conforme vocês podem perceber pela minha descrição e mantendo o comentário que eu fiz na parte sem spoiler, a cena da morte ela é mais arrastada. Mas isso tudo ela não é ruim, pelo contrário. Aí o que acontece? Eles voltam pro restaurante, essa banda começa a tocar a música Shot, que pra mim é muito mais conhecida pelo filme Mudança de Hábito. E eles começam então a cantar, aí cai um pedaço do lustre no vidro, que começa a trincar, e as pessoas estão cantando, e estão dançando, e vão batendo no chão de vidro os pés, e aquela rachadura começa a aumentar. E o que acontece é que aquela moeda que a criança jogou, ela faz com que o sistema de ventilação tranque e comece a vazar um gás. Aí tem um rapaz que tá com uma panela que tipo ele tá grelhando alguma coisa assim na frente das pessoas. Enfim, a torre ela começa a explodir, o vidro que trinca quebra, as pessoas caem. Mas eu tô falando pra vocês isso tudo de forma muito rápida, mas no filme ela se passa muito devagar. Então, esses acidentes eles vão acontecendo e como é um círculo, é um arranha-céu em círculo e tem então diversas mesas postas no decorrer, tu vai vendo que vai acontecendo aos poucos, conforme aquela infraestrutura vai caindo. E, enfim, depois que todo mundo morre, inclusive a Iris, o curioso dessa cena é que após a morte da Iris, pois os premonitores são sempre o último a morrer, ao contrário de todos os outros filmes, a cena corta para nossa protagonista Stephanie nos dias atuais. Nós somos apresentados nesse contexto, então, de universidade, mas é algo breve, ela tem uma conversa com a flatmate, porque ela costuma acordar no meio da noite, com aquela mesma premonição. Já migramos para ver a Iris na família. Ela vai para casa do tio para tentar entender o que aconteceu com a avó, porque ela consegue perceber que aquela pessoa das visões dela é a avó dela, Iris. O tio então fala que a avó enviava cartas amedrontando eles a todo momento, falando sobre morte, possíveis acidentes, até que eles resolveram ignorar e seguir as suas vidas. A Stephanie, então, ela consegue o endereço da avó através de uma dessas cartas que foram enviadas por ela e vai até o local. Aí, nesse momento do filme, acontece uma cena muito interessante, que é tu veres uma pessoa que já está lidando com a possibilidade de morte há 50 anos. Então, passa um vento na cena, uma lupa cai, aí a lupa começa a aquecer com o sol um vaso de plantas que está pendurado, e tu pensa assim, agora a morte vai pegar. Aí ela só pega assim algo e joga assim na lupa, ela chama a morte de vadia, essa vadia, não vai ser agora que você vai me pegar. Eu achei muito descolado assim, porque tipo, tu vê que é uma pessoa que já tá cansada de ficar ali há 50 anos fugindo da morte, então já tem até uma certa intimidade, não vai ser agora que você vai me pegar. E após então essa cena com a avó, a Stephanie ela volta para uma reunião de família, a qual a mãe da Stephanie, que é filha da Iris, também aparece depois de anos afastada da família. E nesse momento ela cria um quadro com diversas conexões, casos em que a morte agiu, liquidando diversas pessoas e famílias inteiras em um único acidente. E eu confesso para vocês, aí isso é uma particularidade minha, que quando eu vou ao cinema eu fico muito mais focado no que eles estão falando, por conta do entendimento do que está sendo mostrado na cena, pois, como vocês sabem, os filmes aqui eles não têm legenda em inglês, eu assisto todos eles em inglês e sem legendas, e eu sempre tenho um medo de não entender algo, principalmente nessas cenas em que são feitas, colocadas no filme para explicar as coisas. E até mesmo porque quando eu estava assistindo eu já sabia que ia trazer um review para vocês. Porém, se você que está assistindo o vídeo percebeu algum easter egg nessa cena dos acidentes na parede, escreve para mim aqui embaixo, porque possivelmente eu vá assistir o filme de novo, aí eu quero ver se realmente eu consigo identificar isso que vocês podem me sinalizar aqui. E a Stephanie, então, com essa parede cheia de crimes, cheia de acidentes, ela explica que a morte irá agir após a morte da avó,
e traça uma linha de narrativa da ordem que as mortes irão ocorrer, começando pelo tio Howard e seus 3 filhos, após sua mãe, ela, e finalizando com o irmão mais novo. Então, gente, esse é o ponto de largada do filme, a forma como a família vai encarar a perseguição da morte, uns acreditando no que está para acontecer, outros não. Aí, após essa cena, ocorre a cena do churrasco, em que a gente já viu no trailer, onde o tio Howard acaba morrendo com um cortador de grama na cabeça dele. Logo após, então, já vamos para a cena que é o segundo trailer do filme, que é aquela cena, então, com o Eric Campbell na loja de piercings e tatuagens. Eu ressaltei aqui a trilha sonora na parte sem spoiler, porque as músicas desse ato são muito boas e conhecidas da grande audiência, e eu achei muito engraçado o fato das músicas estarem conectadas com a playlist do personagem. E esse foi o momento que eu pensei assim, poxa, perdemos o melhor personagem do filme, porque ele dá umas atiradas tão boas, ele é um personagem que ele acaba sendo muito carismático, com a questão do acreditar não acreditando e tu não tô ligando, que eu pensei assim, poxa, um dos melhores personagens do filme já vai morrer. Aí tu assiste toda aquela cena da loja, que é a cena que a gente tem no trailer, e daí tu descobre, tipo, corta a cena e tu descobre que ele não morreu, que ele conseguiu se salvar daquela cena. E daí eles estão todos na rua, a Stephanie tá cada vez mais neurótica, meio que perseguindo os primos, porque ela tá com medo de acontecer alguma coisa pra eles. E aí a gente já tem então a cena da irmã morrendo, que no caso seria a segunda dessa linhagem, morreu o pai, aí o filho supostamente teria que morrer e não morreu, aí já pula pra essa filha. E é uma cena da lixeira que, na minha opinião, é a pior cena de morte do filme. Até achei que o efeito especial não ficou bom, mas basicamente as crianças batem uma bola, ela cai dentro de uma lixeira, a lixeira vem, o caminhão de lixo vem, pega, coloca ela dentro lá e prensa ela dentro do caminhão de lixo. Aí acontece uma cena muito engraçada, mesmo que eles ainda estão vivendo o luto da irmã, que o Eric descobre que ele não é filho do pai dele, então ele não faz parte daquela linhagem. Por isso que ele não morreu naquele acidente na loja de tatuagens. Mas aí depois o que acontece? Eles vão lá falar com o William Bloodworth, seguindo as instruções que tem nesse caderno, nesse livro que foi entregue pela Iris, e ele explica novamente toda a questão de driblar a morte, matando alguém ou salvando uma pessoa, ou a pessoa morrendo e ressuscitando, que já era um conceito então que já tinha sido apresentado nos filmes anteriores. Aí nós vamos então para a próxima cena de morte, que é uma cena no hospital, uma máquina de ressonância magnética. Eu não vou entrar muito nos detalhes das próximas mortes, mas sim, existe uma cena no hospital com uma máquina de ressonância magnética que é ativada e suga metais para dentro da máquina. Enfim, eu achei bem criativa essa morte, também é uma cena mais arrastada, ela tem o propósito de matar uma pessoa, acaba acontecendo uma reviravolta. Aí depois dessa cena do hospital, então, eles resolvem que agora já não temos mais nenhum da família do tio, aí nós vamos então para a família da própria Stephanie, e a primeira pessoa a morrer então seria a mãe, e eles decidem então voltar para casa da avó, porque como a avó viveu por muito tempo lá, talvez lá eles consigam sobreviver à morte e a mãe não precisa ser sacrificada. Mas aí acontece toda uma reviravolta quando eles estão chegando na casa, a morte está bem furiosa, por assim dizer. Aí já tem rapidamente assim a morte da mãe, aí a gente passa por um suposto afogamento, morte da protagonista. Eu achei essa assim o final um pouco mais corrido, assim, eu achei que, assim como eu tô correndo para falar para vocês no filme, também foi bem corrido assim o final da cena do hospital pro final do filme. Eu acho que passa o quê? Nem 15 minutos e o filme se arrasta ali em alguns momentos, mas de forma positiva, mas eu achei assim que no final as mortes foram muito rápidas, sabe? Então a protagonista ela passa por um acidente, um afogamento, e daí ela é trazida à vida. Aí depois acontece que eles pensam então, que como eles conseguiram driblar a morte, que a morte tentou matar ela e ela não morreu, que eles estão tudo bem. Aí a cena já troca para a cena final do filme, que é o irmão mais novo da Stephanie indo para um baile de formatura ou algo do tipo, e daí o pai da menina que ele tá indo lá buscar para ir pro baile, ele fala que na verdade quando a pessoa ela entra nesse estado de morte, o coração não para de bater, mas é tipo, a mente permanece, mas o coração tem essa perda por um tempo e depois volta, então significa que ela não ela não morreu, ela não driblou a morte. Aí no que eles vão falando isso, a gente já começa a ver os movimentos de uns trilhos de trem que não fecharam perfeitamente, e no final das contas um trem descarrilha, e o que acontece é que eles fogem correndo desse trem, que está invadindo assim a rua que eles estão. Aí quando eles conseguem fugir, que o trem para no asfalto, vem duas estacas, que nem teve no filme 2, do Premonição 2, é claramente uma alusão ao filme Premonição 2,
que apesar de não ser um dos melhores filmes da franquia, ele tem essa cena de morte das estacas caindo na estrada, que é muito boa, aí vem 2 estacas e pá, mata os 2. E fim de filme, gente. Realmente esse final do filme mais corrido não me agradou muito, poderia se estender ali uns 30 minutos mais para trabalhar melhor a morte da mãe, trabalhar melhor a morte da protagonista e o retorno dela, e essa cena final, então, que acontece tudo muito rápido, poderia ser um pouco mais bem desenvolvidas. Então, pessoal, se você é fã da franquia Premonição, este 6º filme traz o que você espera, mortes criativas e tensão constante. Vale a pena conferir. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme e qual morte foi a que mais te impactou. E também não se esquece de deixar aqui embaixo se você viu algum easter egg naquela cena que eu não percebi. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo como esse.